ABC Portugal, em antena. Paula Cristina de Melo. Olá, sejam bem-vindos. Cá estamos nós para mais uma manhã de sábado. Uma manhã de sábado ou um início de tarde de domingo, depende do horário em que nos esteja a escutar. Em direto, nós estamos ao sábado de manhã e depois em reposição ao domingo depois das 15. Hoje, convidado para esta conversa informal, que são isso mesmo, ao sábado de manhã, conversas informais, conversas de café, como se tivéssemos acabado de nos encontrar exatamente numa esplanada. Falta-nos o café, temos um copinho de água, já não é mau, e então convidámos hoje para estar connosco o Clube Atlético Oriense, que esta semana completou mais um aniversário, fez precisamente 73 anos. Este clube foi fundado no dia 27 de junho de 1949. O atual presidente é o José Luís Ferreira, que será também nosso convidado, não pode estar aqui connosco, será nosso convidado via telefone mais para o final desta conversa, depois das 10 da manhã. Para já estão connosco o Carlos Vareta e o Luís Pedro Simões. Porquê? Porquê é que estão estes dois jovens aqui comigo? Porque são duas pessoas que respiram Atlético, vivem Atlético, são o Atlético, eu acho que sim, eu acho que são o Atlético Oriense, não são? Eu acho que sim. Entretanto, e a prova disso é que eles vieram com vestidinhos, aqui porque tinha que ser. Olá, Carlos, bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. Bem disposto? Tudo bem. Eu sei que tu não gostas muito que eu te convido, ficas muito zangado comigo, mas eu gosto tanto de conversar contigo. Luís Pedro, o Luís Pedro disse-me assim: só quem me chama Luís Pedro é a minha mãe quando está zangado. É verdade, olha Paula, muito bom dia, obrigado pelo... Luís Pedro Simões, é preciso que... sim. Porque és mais conhecido por Luís Simões, Luís Pedro Simões. Sim, que eu era o nome do meu pai, que com muito orgulho... que hoje vais falar dele. Claro que sim. E olha, Paula, obrigado pelo convite, porque tu és uma grande profissional aqui da rádio. Eu estava com saudades tuas, porque já eu encontrava-me com a Paula na piscina, ela agora já não vai lá há muito tempo. Pois não. Portanto, olha, e é um privilégio estar aqui também a falar do... Esta gente só me vergonha. E ele hoje diz que estava na piscina. Ontem o António Adão disse que era nos trailers. E esta gente só me vergonha. É verdade. Mas fazes falta lá na piscina. Olha, obrigado pelo convite, porque não só que és uma excelente profissional aqui da rádio, também queria, para mim, é um privilégio estar aqui em representação do Clube Atlético Oriense. Ainda por cima nesta casa, em que há várias ligações ao Clube Atlético Oriense, entre os quais o teu sogro, que é o Sr. Zé Melo, que foi atleta do clube e que... É verdade. Portanto, o Clube Atlético teve 5 fundadores, mas tem 49 sócios que ficam sempre vitalícios, que nunca serão mexidos, portanto, ficarão sempre para sempre, e o sogro da Paula, Sr. Zé Melo, é um deles. Também há outra relação que eu tenho das minhas memórias do Atlético aqui com a rádio, com antigos nomes, desde a Top Rádio Livre, que é os relatos que eram feitos pelo Rui. É verdade. E que eram naquela barraquinha, que não sei se te lembras, de madeira, o Carlos lembra-se, ali no lado do Pinhal, naquelas condições, e feitas também por uma pessoa com muita saudade aqui desta casa, que era o Sr. Fernando Martins, o pai do nosso Joca. É verdade. E o Sr. Fernando Martins, que também foi presidente do Clube Atlético Oriense. Saudades deles. E depois também é um privilégio estar aqui com uma pessoa que eu gosto muito, que é aqui ao lado, que é o Carlos Vareta, que é uma pessoa ligada à terra e às instituições. Ele teve sempre este gosto pela terra e a participação na comunidade, na APDAVs, bombeiros. Não comeces, senão não acabas. Juntas. A Quejó, que ninguém sabe o que é a Quejó, que é um clube fundado aqui pelo Carlos e uns amigos lá do bairro aí nos anos que isso mostra só Esse não sei. Pronto, mas ele sabe disso. Isto mostra sempre a forma empreendedora que ele foi, e acima de tudo o gosto que ele tem pela terra. Portanto, depois disto tudo, é mesmo um privilégio estar aqui. Olha, Paula, não me perguntes nada depois disto tudo. Olha, não há muito a dizer. Mas tu não me conheces de lado nenhum, pois não? Não. É só aqui da rádio. Sim, da rádio e agora de alguns treinos.
Vamos conversar? Eu já não sei com quem é que eu falo. Olha, vocês são, sem dúvida, duas figuras muito queridas e muito acarinhadas pelas pessoas de Orem, pelos orienses, isso é sem dúvida. Toda a gente conhece o Carlos Vareta, toda a gente conhece... Desculpa lá, mas toda a gente conhece o Liba. Claro, claro, é por Liba. Por Luís Pedro Simões não vai ser fácil ser identificado. Ainda penso assim, mas quem é que ela convidou para falar do Atlético? Ainda penso que eu convidei alguém. Sim, que não sabe. É o Liba, e a partir de agora pode ser o Liba. Pode ser o Liba. Bom, e para mim é um prazer muito grande tê-los aqui comigo nestas conversas informais, porque acima de tudo também são dois amigos. Ora bem, eu não sei, nós vamos falar do Clube Atlético Oriense. Não sei quem é que quer começar um bocadinho a história do Clube Atlético Oriense, quem é que fundou por ti, Carlos Vareta. Pode ser? Podemos começar por essa parte. Então, portanto, o Atlético, como a Paula já disse, foi fundado em 27 de junho de 1949. Teve 5 fundadores, que foi o Adelino dos Santos Júniores, o Albano Rodrigues, o Henrique Pereira Vieira, o Henrique Vieira Adão e o Joaquim da Silva. Portanto, estes foram os fundadores do Atlético. Depois, em Assembleia, teve os 47 ou 40. É de 45 e 49, agora também não tenho certeza. 45 a 49 sócios que vão ficar vitalícios também, de acordo com o que estão nos estatutos. E pronto, estes foram os homens, e foi naquele tempo que nós ainda não tínhamos nascido, é verdade. Ou quase. Mas, eu não tinha, mas o Liba mais ou menos, porque ele recorda-se tudo. Mas a verdade é que as vossas famílias estavam muito ligadas ao Atlético, não é? Não é, Liba? Sim. E tenho a certeza que, como é que surgiu esta ideia de criar o clube? Tens ideia de como é que... O que é que eles pretendiam com criar o clube? A ideia que me foi transmitida, que em 1949 ainda não era projeto, eu. Eu também não. Pronto, a Paula também não é nem o caso. Mas pronto, o que foi transmitido é que pronto, havia aqui uma lacuna na altura Vila Nova de Orem, não era? Exatamente. Vila Nova de Orem. Exatamente. E então, pronto, a dinâmica destas pessoas, destes 5 fundadores, depois com estes 40, porque isto foi estes 45, até 45 e 49, foi a primeira Assembleia Geral do clube, e foi estes, portanto, foi os primeiros a fazerem sócios e foi os primeiros participantes. Ainda há 4, felizmente ainda há 4, temos saudades dos outros todos, mas ainda há 4 sócios destes vitalícios vivos, que é o Taíto, por acaso é o meu tio, o pai do Carlito Simões e da Sofia, portanto o senhor Jaime Vaz Nunes, e os irmãos Catarino, o Lelito Catarino e o senhor como é que António Catarino, o irmão, são os 2 irmãos, a gente chama-lhe o Teneca. Portanto são 4 sócios que estão vivos. Eu penso que na altura foi para o objetivo era desportivo, para dar oportunidade às pessoas de Vila Nova de Orem praticarem desporto, e também era um envolvimento muito cultural. No início era portanto as instituições na altura eram os bombeiros e era o Clube Atlético Oriense, que era o que havia naquela altura. Os bailes, as festas eram organizadas pelo clube, portanto eram os bombeiros e o Clube Atlético Oriense. Naquela altura eram os 2 grandes dinamizadores, portanto da dinâmica, do ponto de encontro social das pessoas da Vila Nova de Orem. E depois aparece estes 5 orienses, que à data teriam que ir, seriam jovens, não era? 49, não sei, sim, não devia ser muito de idade, mas realmente não sei qual era a idade deles. Pronto, deviam ser, se calhar 30 e tal, não é? Sim, sim. E estes jovens depois, como é que aparecem os outros sócios fundadores? Eu penso que estas pessoas que estamos a falar, dos fundadores, eram pessoas importantes na vila, por certo tinham uma ligação com todos os outros, e para fundarem tiveram que criar uma Assembleia Geral, e deve ter sido, apareceram na realidade as pessoas mais dinâmicas na altura, por certo, não conseguimos lá ir atrás, mas
certeza que foi por aí. Então, como nos dias de hoje, portanto, há sempre meia dúzia de pessoas que tomam a iniciativa e os outros depois são convidados a participar, e penso que foi assim que deve ter sido. E depois as atividades, Liba, como é que era? O que era aquilo? Pronto, o Clube Atlético Oriense iniciou com 3 modalidades. Portanto, o futebol, que era num campo que eu nunca conheci, que é o Campo do Lagarinho. Pronto, no futebol foi o primeiro campo do Clube Atlético Oriense. Portanto, a primeira equipe... Olha, mas antes de me falares do que era o Clube Atlético Oriense, porquê que se chamou o Clube Atlético Oriense? Agora vou passar ao Carlos. Ah, é? Então, o que era o Clube Atlético Oriense? Reza a história. Sim. Penso que o problema principal, ou porquê aparecer, era na altura o Atlético fez algumas ligações para os principais clubes de Portugal, nomeadamente o Benfica, o Sporting e o Belenenses. Ambos se recusaram a dar o nome, e então na altura também um grande clube, que era o Atlético Clube de Portugal, acedeu e, portanto, derivou daí o nome do Clube Atlético Oriense. Foi assim que nasceu o nome do Atlético aqui de Vila Nova de Orém. Porque não podia ser sido o Sporting Clube de Orém, não era? Mas eu penso que isso depois, e já tivemos aqui a partilhar com o Liba, isso criaria um problema, porque em Orém, como todas as outras localidades, há muita gente que é do Benfica, outra do Sporting, e portanto, íamos criar aqui um problema. Penso que o Clube Atlético Oriense foi bem escolhido. Exatamente, eu também acho que sim. Exatamente. Porque aqui há um pormenor muito curioso aqui em Orém, que é, há os sportinguistas e há os benfiquistas, e claro, cada um defende as suas cores, mas há uma coisa que os une sempre, que é o Clube Atlético Oriense. Eu costumo dizer que cada um tem o seu clube. Eu sou do Benfica, aqui o Liba é do Sporting, mas o meu clube de coração, tal como o clube de coração dele, é o Atlético. O Atlético Oriense é o nosso clube de coração. Mesmo quando estamos a jogar, e atualmente no futebol feminino, nós preferimos que o Atlético Oriense ganhe a 1000 do que seja o Benfica ou o Sporting. Isso eu também. Portanto... E este ano empatámos com o Sporting Clube Portugal 0-0 aqui em Orém, no futebol feminino. É bom. E eu fiquei muito feliz. Exatamente. Porque quando empatamos com os grandes, é um feito. Exatamente. Então pronto, depois do nome, então há que resolver que modalidades é que vamos ter, o que é que vamos ter, quem são os atletas, como é que isto tudo aparece? O que é que tu sabes para nos contar? Portanto, depois, isto como é um clube, como eu disse anteriormente, há a parte social, a parte cultural e a parte esportiva. Portanto, a parte esportiva, como foi realmente o primeiro campo, foi o campo do Lagarinho, isto na prática do futebol. E depois tínhamos outra... Era no Lagarinho onde? Eu não sei bem o campo, Carlos. Era perto das instalações do CRIO. Do CRIO. Da vivenda que eles têm. Sim. A seguir ali à pastelaria do Dias. À padaria do Dias. Será mais para a zona da Ribeira, não é? Exatamente, mais para baixo. Exatamente. Sim. Portanto, foi a primeira equipa de futebol, que tinha pessoas muito conhecidas portanto, a primeira equipa, vou dizer alguns nomes, não me levem a mal, porque quando nós fazemos alguns nomes, alguns serão esquecidos, mas não é por mal. Claro que não. Mas pronto, olha, um dos jogadores da primeira equipa do Clube Atlético Oriense era o pai do Carlos, que era o Sr. Júlio Vareta. Havia um super atleta que o clube tinha, que era o Toná, que além de ser um artista também daqui da terra, na jardinagem, que nós ainda na nossa infância tivemos a oportunidade de testemunhar ali os jardins ali da Praça do Café Central. Aliás, a entrada ali, ele tem o nome ali na mata. Ali na mata, sim. Ele era um super atleta. Ele foi um grande jogador de basquetebol e também de futebol. Nessa equipa, na primeira equipa, jogava portanto, pessoas aqui conhecidas na altura Vila Nova de Orém, como o Taito, o Fernando Rato, o Sr. Joia, que ainda está vivo, felizmente, tal como o Fernando Rato, Carlos Pintacil, que infelizmente não está, Eloy Rui Costa, esta gente boa de Orém, que jogava nessa primeira equipa de futebol. E depois havia também uma polivalência, porque eles jogavam futebol, basquete e hóquei patins. A maior parte o Costa Pereira, que era guarda-redes de futebol, sou o comandante Costa Pereira, né, que também está cá, felizmente
de boa saúde, ainda ontem o vi. Ele jogava, era guarda-redes de futebol, 11, e depois jogava muito bem à frente hóquei patins. E depois o hóquei patins foi outra das modalidades, e se calhar foi a primeira modalidade em que o Atlético Oriense se começou a distinguir e era campeão distrital, e depois ia a jogar a Lisboa com as melhores equipas de Lisboa. O Livramento, que foi o melhor jogador de hóquei patins, muitas vezes veio cá a Orem jogar, e portanto o basquetebol era partilhada. Umas vezes eram os Bombeiros que tinha a equipa e outras vezes era o Clube Atlético Oriense. Continua a falar. Ok. E pronto, estas são as 3 primeiras modalidades que lançaram o Clube Atlético Oriense. Portanto, futebol, basquetebol e o hóquei patins. E tivemos grandes no hóquei patins, o Rui Costa, que chegou a ser convocado à seleção. Tínhamos ali o Sr. Vieira, tínhamos o Armando Piriqui, tínhamos muita gente aqui. Depois tivemos uma geração mais nova com o Rui Facas, também foi um grande jogador de hóquei e também de futebol, porque na altura a polivalência era extraordinária, eram bons em várias modalidades. Era bom em tudo, sim. Eram bons em tudo, eram mesmo bons em tudo. O também nas 3, o Carlos Pinto Sul jogou nas 3, era um bom jogador de hóquei, um bom jogador de futebol. O Duarte também era um excelente jogador de futebol. Estou-me a tentar lembrar de nomes porque são figuras que eu gosto muito e que aprendi pequenino a ver. E depois mais tarde tenho aqui o Carlos, que eu vi o Carlos jogar. Foi o meu treinador. Ele foi tudo no clube. Foi treinador de futebol feminino. Pois a polivalência pelos vistos continua. Continua, sim. Mas isto foi o início. Depois o clube, ao longo da sua história, mostrou sempre um grande ecletismo. Teve várias modalidades. Teve o badminton que era dinamizado por um senhor Gustavo Diniz, que ele, no fundo, ele é que era. O badminton não era ele, do Clube Atlético Oriense. Houve uma altura que tivemos rugby, em que tivemos aqui um ilustre oriense no rugby, que é o senhor Kim Pereira, que chegou a ser internacional por Portugal, chegou a ser selecionador nacional, um oriense ilustre em que levou o Orem muito longe. Também tivemos uma modalidade que era a pesca desportiva, em que o doutor Durão. O doutor Durão, eu estava a lembrar do doutor Durão. O Durão e os filhos, que eram os grandes, na altura, apaixonados pela modalidade. E o doutor Durão foi capitão da seleção portuguesa no Campeonato do Mundo de Pesca Desportiva. Depois tivemos outras modalidades, que tivemos o ciclismo, que eram os marujos, que eram figuras aqui típicas ali mais ligado. Não, mas como é que é possível, Carlos? Eu desconhecia completamente, e como eu, a maioria dos orienses, não é? O ecletismo, pronto, o Clube Atlético Oriense foi muito importante na história e permitiu que muita gente praticasse desporto, e não só o futebol, que é o desporto rei, não é? Ciclismo, estavas a falar também de ciclismo? Ciclismo, foi uma época que tivemos ciclismo, em que os marujos eram os grandes impulsionadores dessa modalidade. Tivemos outra modalidade que era o campismo, em que era o Toadão. O Toadão, filho do fundador Henrique Adão, tanto dos 4 irmãos, que era o Toadão, o César e a Eduardo, e o Rogério, que infelizmente já não está cá. O Toadão era o grande no campismo. O campismo tinha uma coisa fantástica, que atraía muitos sócios para o clube, que eram de muito longe, de todo Portugal, porque permitia, o Atlético era um dos poucos clubes na altura que tinha a faculdade de fazer as cartas de campismo. Portanto, quem queria na altura ir para o parque de campismo precisava de uma carta de campismo e tinha que fazer sócio do clube, e o clube é que a conseguia. E o Todão era o grande também dinamizador do campismo. Depois ainda tivemos judo, natação e patinagem artística. Foi as modalidades que o clube teve, portanto demonstra o grande ecletismo que o clube teve ao longo dos anos. Olha, e modalidades que agora faziam imensa falta às crianças, porque as crianças vão para o futebol, o basquete é uma modalidade que faz muito bem no desenvolvimento da criança, e não temos neste momento.
Não. Tivemos durante esse início do clube, depois voltámos a ter. Aí está, o meu sogro jogava basquete. Sim, e muito boa. Eu ainda ouvi isto. Houve uma altura que fizemos uns convívios em que convidámos, ainda jogou numa brincadeira, o Júlio Vareta, o Melo, o Fernando Rato. O Fernando Rato, o Toá, o Lili, o Pintacílogo. Mas isso para nós é mais fácil recordar isso porque há fotos desses jogos. Legal, foi sempre o nosso. Eu ainda não era meio fotógrafo, mas tive acesso a essas fotografias. Isso eu também tenho, e são fotografias onde podemos olhar. Sim. Às vezes não reconhecemos as pessoas logo à primeira, mas há sempre alguém que as identifique. Mas sim, o basquetebol também foi um desporto que o Atlético agarrou e que teve ali uns anos muito importantes. Posteriormente houve também o basquetebol feminino, que era o Picoto que treinava e que agarrou. Portanto, há sempre ao longo da história algumas pessoas que pegaram em algumas atividades e as projetaram. Pronto. Como o Líder já disse, penso que a mais importante logo nos primeiros anos foi realmente o hóquei-patins e depois a que nos deu mais títulos na altura, a pesca desportiva, em que realmente era a família Durão que estava à frente e que dinamizava e que realmente participava nos campeonatos. E sim, foram muito importantes naqueles anos 70, nos anos 70, logo nos primeiros anos. E pronto, esses nomes vão sempre ficar ligados. Posteriormente temos outros feitos mais importantes agora, mas na altura foram, e esses nunca ninguém vai esquecer, e é que foram que nos ligam realmente o Atlético a essa atividade. Mas são títulos e atletas que foram longe, não é? À época. Sim. Não era? Como eu disse há bocado, tivemos no rugby o Kim Pereira, que é uma figura histórica daquela modalidade. O rugby foi internacional, foi selecionador nacional. Exatamente. E foi ele também aqui que pôs o bichinho a alguns do rugby. Não durou muitos anos, que ele depois o Sr. Kim Pereira tinha a vida em Lisboa, era professor de Educação Física em Lisboa. Mas pronto, ainda aqui deixou nas famílias, aqui naquela altura houve durante 2 ou 3 anos do rugby, num campo que era por cima da secundária, o campo de rugby. Pronto, que depois ainda te lembras, Carlos, não te lembras lá do campo de rugby? Sim. Pronto. E depois, mais tarde, o clube especializou-se essencialmente na área do futebol, até porque depois apareceu outro clube aqui aqui de Orem, que é a Juventude. Depois houve aqui numa certa altura houve ali uma divisão em que algumas modalidades foram para a Juventude Oriense, e o Clube Atlético Oriense ficou essencialmente com a parte do futebol. O hóquei-patins passou e o Atlético ficou com o futebol. Com o futebol, sim. E agora, uma parte, portanto, como é que vocês, enquanto miudinhos, não é? Enquanto crianças, como é que vocês viviam aquilo com os pais? O Luís Simões era um grande sportinguista, não é? Sempre nos encontrávamos, eu dizia, Luís, saudações leoninas, desculpa, Carlos Aretes, mas era assim que eu sempre cumprimentei o Sr. Luís Simões. O Sr. Luís Simões era uma figura, e para mim em particular, porque na minha vida de Atlético foi quem me foi buscar para treinar a minha grande equipa, que foi os juvenis e os júniores na altura, e portanto foi com o Luís Simões. Ele é que me pegou, ele é que me conquistou, entre aspas, ele é que estava sempre presente. Portanto, por mim, o Luís Simões e a família Simões, por quem tenho muito apreço, vai ficar sempre no coração, e eu tenho gosto de partilhar com eles algumas vivências, quer com os filhos, quer com a Dona Teresa, porque realmente foram uns momentos que ficaram marcados e que nós nunca mais vamos esquecer. Também se calhar era aqui importante que depois do campo do Lagarinho passámos, e nós, os dois aqui em particular, já só conhecemos o campo da Caridade, o campo Adelino dos Santos Júniores, que foi inaugurado em 1967, na altura, portanto, onde deslocaram do Lagarinho para a Caridade as atividades do clube em termos de futebol.
um campo, não vamos falar dessas memórias, um campo com uma relva tão natural, com uma relva tão natural, mas que sim, mas que na altura, pronto, para mim, mais tarde um pouco para o Liba, que fizeram a nossa juventude e não só, porque eu joguei futebol há alguns anos, e depois do futebol treinei, mas sempre com aquele campo ainda empolado. Nós já vamos falar da vossa participação enquanto atletas e também noutros papéis, mas vocês pequeninos, os vossos pais para o Atlético, como é que aquilo era vivido lá em casa? O que é que vocês recordam que eles falavam do Atlético? Eu em relação ao futebol, não tenho muitas vivências com o meu pai. Portanto, era mais, ele vivia o basquetebol e sim, para ele o basquetebol era super importante, porque participava e porque jogava e porque foi a modalidade que ele teve sempre mais prazer de jogar. O futebol, eu penso que o futebol, eu antes de começar a jogar no Atlético, havia uma escola de futebol na altura, penso que ministrada por um professor Helder, e foi aí que começou o futebol para mim. Depois sim, comecei nos juvenis do Atlético, mas isso já faz... Já lá vamos. Já faz alguns anos. Olha, Liba, e tu? Como é que era quando o Luís Simões chegava à casa? O que é que ele contava? O que é que vocês recordam? O que é que tu recordas deste tempo dos inícios? Inícios de que tu viveste o início. Portanto, nós somos 4 irmãos, 4 rapazes. Portanto, sou eu, o Renato, isto por ordem decrescente, o Renato, o Filipe e o João. Eu sou o mais velho, apesar de toda a gente dizer que eu pareço o mais novo. Então tu tinha que dizer isto. Claro. E portanto, éramos maluquinhos pelo futebol, pela bola. Portanto, a gente nas férias, o que nós queríamos era jogar a bola, era comer, jogar a bola, comer, jogar futebol. E depois o meu pai sempre nos incutiu acima de tudo o bairrismo da terra, do clube, que isso, pronto, que a nossa terra é sempre a nossa terra e o mais importante. Também, pronto, temos o nosso clube nacional, que ele nos sempre incutiu esse gosto. Eu e a Paula fomos contemplados pela dádiva de ser do Sporting Clube Portugal. Aqui o Carlos não teve essa... não teve esse privilégio. Mas pronto. Mas o Clube Atlético Ourense foi sempre até porque era o que nós vivíamos. Nós os quatro sempre o meu pai ia para o campo ver os jogos, ia ver os jogos para todo lado e levávamos, tinha uma carrinha grande, íamos lá todos os 4, íamos ver na altura os séniores do clube, e pelo distrito íamos sempre a ver, na caridade estaríamos sempre presente. E pronto, e no fundo o campo da caridade era o sítio onde nós éramos felizes sempre. Olha, o Carlos estava a falar do campo da caridade e da relva natural. Se calhar Prado é mais chique. Exatamente. Agora há uma coisa que se chama Prado. É mais ou menos isso. Mas as condições não eram nem um pouco mais ou menos as que existem hoje. As instalações, os equipamentos. Paulo, eu acho que só quem viveu é que poderá realmente perceber o que é que se fazia na altura. E eu já não estou a falar nos anos antes, porque eu estou a falar a partir do momento em que comecei a jogar futebol. Sim. Na prática nós fazíamos tudo. Nós marcávamos o campo, nós abríamos as valas para a água sair do campo. Nós, na prática, era tudo. Queríamos jogar futebol, antes dos treinos tínhamos que fazer isto, antes dos jogos tínhamos que ir marcar o campo com aquela cal que era um perigo, mas isso também fazia parte de nós e fazia parte, acho que, da cultura da altura. Eu acho que atualmente isso é impossível de acontecer. Agora temos de ter o estágio. Exatamente. Era tudo diferente, mas nós éramos... Na altura o estágio era marcar o campo. Sim, nós éramos felizes assim, porque na realidade, para além da escola, só o futebol é que existia, não existia mais grande coisa e, portanto, éramos felizes ali,
vivíamos tudo ali. Nós, no fundo, éramos, mais do que jogadores, éramos tudo o resto. Tínhamos que ser diretores, tínhamos que ser pessoal que preparava o equipamento. No fundo, era tudo. Não vou falar, já falamos das nossas vivências, porque eu tive algumas enquanto treinador e enquanto jogador. Mas já lá vamos. Mas a verdade é que faziam isso tudo e sem reclamar, sem o desabafo de bolas sou eu para fazer tudo. Fazia-se com gosto, não é? Fazia-se com gosto. Era muito importante, acho que nos mantinha muito unidos, porque se era um para abrir a vala, em vez de ser um, era a equipa toda. Na prática estávamos sempre juntos. Foi momentos que nunca mais vamos esquecer. Foram momentos muito importantes e foram momentos que preenchiam os nossos tempos livres na altura. O Luís Pedro há bocadinho estava a dizer que as férias eram comer e jogar a bola. É pena que isso hoje não aconteça, que hoje é comer e deitar no sofá. Sim, não é? Era muito mais saudável. As novas tecnologias estão a levar a juventude para outras, pronto, para algum comodismo, não é? É verdade. Pronto. Eu agora, passando também um bocadinho atrás, queria retribuir também pronto, o Carlos falou com muito carinho da minha família, do meu pai, que eu tenho muito orgulho, e também queria retribuir porque as memórias que eu tenho também do Campo da Caridade era gente que ficaram sempre na memória a forma como trabalhavam apaixonadamente e gratuitamente e sem segundas intenções para o clube. Eu lembro-me do pai aqui do Carlos, o Sr. Júlio Vareta, sempre anos e anos no bar do clube a trabalhar, nos petitórios, com a bandeira, como se fazia de antes, andava-se ali a percorrer ao intervalo o campo com a bandeira do clube para as pessoas darem a sua moedinha. O Sr. Alfredo Catalão, que era responsável lá pela parte da churrasqueira, para vender as bifeinas. Pronto, ali na altura acho que eram as bifeinas, não era mais ali. Mas pronto, eu acho que tanta gente boa passou pelo clube e temos muitas saudades delas. A mãe do Carlos, que era fartou-se cozinhar lá para o clube. Pronto, isto o que eu quero dizer é que foi ao longo destes 73 anos muitas gerações de gente boa é que construiu o grande Atlético. A vossa participação, agora, quando é que vocês vão aos jogos de futebol com o pai e vão lá comer uma bifanazinha, um intervalo e tudo, mas quando é que começam, Vareta, vamos começar por ti, como é que começas, quando é que entras como atleta, qual é que é o teu percurso no Clube Atlético Oriense? Bem, eu comecei como atleta nos finais do ano 70, portanto, ali em 1979, 80, enquanto nas primeiras equipas que se fizeram de juvenis, eu penso que, como eu tinha dito, praticava antes um mini-futebol, que não estava muito ligado ao Atlético, foi um professor que apareceu, e depois apareci mais ou menos em 1980, já talvez 79, assim, que jogávamos ali com a equipa de juvenis, na altura talvez 15 anos, 16. Foi um bocadinho tarde, mas foi o possível, foi o possível na altura. Portanto, foi também porque eu penso que foi nessa altura que eletrificaram o Campo da Caridade. E, portanto, já havia outras condições para podermos treinar ou mais para o final do dia. E pronto, a minha ligação ao Atlético em termos de jogador, em termos de atleta, foi nesses anos. Começa aí, depois passas para a equipa sénior? Sim, depois joguei também nos séniores, fiz parte de algumas equipas e como a minha qualidade não era muita, enverdei como treinador, ou portanto, na altura jogávamos e ao mesmo tempo treinávamos e portanto, e foi assim, ainda sem muita qualidade, sem muitos estudos técnicos, íamos fazendo aquilo que aprendíamos com aqueles que foram nossos treinadores, e pronto, e foi aí, comecei ali como jogador e continuei como treinador, ainda não terminei, mas depois dei seguimento como diretor e pronto, e o futuro a Deus pertence. Olha, e como treinador, treinaste as equipas também de camadas mais jovens? Sim, principalmente no Atlético Oriense foi as camadas mais jovens. Comecei, como disse, com aquela equipa que nunca me vou esquecer, do qual fazia parte aqui o Liba.
Como já disse, fui convidado pelo Luís Simões, e sim, foi aquela equipa que me deu mais prazer treinar e de quem hoje sou amigo de todos eles e que recordo todos com carinho. Conquistaste títulos? Não, teve quase, mas na altura havia os tubarões como o União de Tomar e o União de Santarém e foi muito difícil. Já na altura havia aquele problema de que nós éramos mais pequeninos que os outros. Isso às vezes é um problema, às vezes também é uma vantagem, mas às vezes... Mas sim, era tudo diferente. Eu acho que se eu fizesse aquilo que fiz nessa altura, não digo que era preso, mas quase, e há julgamento por tanta coisa que fiz. Mas já vamos recordar a seguir, porque situações tão específicas que nós não, com aquela idade, 20 e tal anos, já devíamos pensar de outra forma, mas realmente as condições que nos davam, nós tínhamos que fazer gato-sapato para alcançar o que era necessário na altura. Olha, mas podemos recordar já. Posso recordar, eu não me vou esquecer que, portanto, o Atlético não tinha meios na altura, tinha uma carrinha, tinha que servir para as deslocações, além de alguns pais na altura irem connosco levar os miúdos, mas lembro-me de ter ido participar num torneio a Tomar, numa carrinha de 9 lugares onde levámos 20. E isto era impensável nos dias de hoje. Já prescreveu. Pronto, já prescreveu, quer dizer, e depois de como vencemos esse torneio, eu e o Fernando Rato decidimos ir comemorar para o Agroal. E portanto viemos com 20 crianças do Latomar a descer o Agroal, quer dizer, se aquilo tem acontecido, pronto, e estas coisas que marcaram, que penso como é que é possível nós termos feito aquilo naquela altura, mas pronto, não tínhamos outras condições e os miúdos mereciam tantas, e foi, estas coisas marcam e estas coisas é que ficam. E tenho a certeza que aos miúdos também marcou, seguramente. Tínhamos que fazer algumas coisas que menos boas, mas na altura nós nem medíamos o perigo, acho eu, houve muitas situações que eram transversais a todos os clubes, jogar com os jogadores que não estavam inscritos, não vale a pena estar aqui a esconder isto, era mesmo transversal, ou que tinham sido castigados no jogo anterior e no jogo seguinte jogavam com o cartão de um colega. Tudo isto marcou até o dia em que, eu não posso contar esta história, até o dia em que as coisas correram menos bem e um jogador se lesionou. Portanto, esta é a história mais marcante que eu tenho e eu pensei para mim, a partir de hoje, eu não vou mais cometer esta situação, porque isto pode correr mal. Mas até lá, todos os jogos, em todas as equipas, em todos os escalões, se fazia isto, fosse nos infantis, fosse nos séniores, porque eu também joguei com cartões entre aspas de outros colegas, porque nós tínhamos a idade de 20 e tínhamos que jogar nos juvenis com 15 e pronto, isto não havia forma de dar a volta. Era assim mesmo. Recordo na equipa em que o Lipa pertenceu, que nós fomos jogar fora e um jogador foi expulso, que era o Paulo Gama, e com um árbitro, né, foi expulso, e no jogo seguinte era em Orém, curiosamente foi uma quarta-feira à noite, com o Alcanena, recordo perfeitamente, e nós estávamos na luta pela subida de divisão, por ser campeões de júniores, e eu, claro, fui pôr o Gama a jogar com o nome de outro indivíduo. É claro, o árbitro ao intervalo veio ter comigo e perguntou-me que o Gama era muito bom jogador. O Gama é muito bom jogador, mas tenho aqui um problema, que ele não consta da ficha de jogo. Na realidade não, ele estava a jogar com outro nome. Mas os árbitros sabiam disto, deixavam e pronto. Era o normal na altura. A outra história fica para mais logo, porque foi muito preocupante, mas eu até tinha gosto, porque acho que foi uma história que fica para sempre, e aquela que me levou a pensar que eu não podia cometer. Seja o que for, já prescreveu. Sim, já prescreveu, sim. O que é que foi? Nós fomos jogar a Samora Correia, penso que foi aí o jogo, portanto, fomos no autocarro, à altura o Mochibongo do Atlético, fomos com o Portugal. Mochibongo chamava-se o autocarro? Exatamente.
carinhosamente a forma como tratávamos o autocarro, era um autocarro assim antigo, enorme, muito. Luxibumbo. Machibumbo. Mas sim, fomos jogar a Samora. E portanto, claro, como acontecia, tínhamos que jogar com alguns cartões que não eram válidos, entre aspas. E eu, curiosamente, levei um moço que foi jogar a guarda-redes e que teve que jogar com o nome de outro indivíduo, e nós ali no princípio tínhamos, vai jogar com o nome do fulano tal, e tal a coisa, e aquilo proporcionou-se. No princípio do jogo, ele era guarda-redes, fez uma defesa e bateu com a cabeça no poste e desmaiou na altura. Portanto, criei ali um problema de todo o tamanho. Portanto, eu, como não podia sair do campo, tinha que continuar a treinar. Foi o Portugal, chamaram os bombeiros, e o Portugal foi para o hospital com o indivíduo. E portanto o miúdo, na altura, foi para o hospital para Santarém e sabia que não podia dizer o nome dele, tinha que dizer o nome do outro. E portanto o problema estava criado, porque o Portugal voltou ao campo da bola, ao campo do Samora, e disse-me: epá, olha, temos um problema, isto está muito complicado, o miúdo nem o nome se lembra. Depois perguntou a morada e o nome dos pais. Ele diz que não se lembrava. Ele estava a jogar com o cartão do outro, é lógico que não sabia o nome dos pais do outro, nem a morada onde o outro morava. Então, ele morava, ele jogou com o nome de Eurico Costa Pereira, que não era o nome dele, eu lembro perfeitamente, e ele morava na rua do Portugal. E o Portugal, quando ouviu a morada, ele conseguiu dar a rua, e o Portugal disse que não o conhecia de lado nenhum. E começou ali mais um problema. Pronto, o jogo terminou e tivemos que nos deslocar ao Hospital de Santarém. Eu aí já assumi a liderança do processo, pedi neste caso foi à enfermeira de serviço que precisava de falar com o jogador. Ela não queria deixar porque diz que o miúdo não se lembrava de nada. Era o Sérgio Faria, portanto, que ele não se lembrava de nada, e eu disse: mas eu preciso mesmo falar com ele. E a enfermeira não queria, mas pronto, lá me pensou que eu era um rapaz com boa vontade, e deixou-me ir falar com ele. Ele estava na maca, e eu cheguei lá ao pé dele e disse: então, mas o que é que tu tens? Estou tramado, não sei o nome do pai, não sei o nome da mãe, não posso dizer o meu nome, o que é que eu vou fazer? E eu também não sabia muito bem o que é que havia de fazer, portanto ficámos ali numa posição, e então lá arranjámos uma estratégia de ele dizer o nome do jogador que estava a jogar, Eurico da Costa Pereira, e depois diz: olha, diz o teu nome da tua mãe acaba em Pereira e o outro acaba em da Costa, e a gente arranjar aqui um esquema. E assim foi. Eu cheguei ao pé da enfermeira e disse: mas olha que ele até me parece que está melhor, veja lá, vamos lá verificar isso. Então vou voltar a fazer nova avaliação. Então foi fazer nova avaliação e disse: eu parece-me realmente que ele já está melhorzinho, mas não temos hipótese. Isto ou vai continuar no Hospital de Santarém ou tem que ser transferido para o Hospital de Torres Novas. E o problema continuava na mesma. E assim foi. O miúdo ficou lá. Na altura não havia telemóveis, e portanto estava aqui um problema, passou a ser um problema secundário, porque depois ligaram para casa e eu ainda não estava lá, a dizer que ele ia ser transferido para Torres Novas. O problema seguinte era como é que nós íamos explicar, ou eu neste caso, aos pais que tinha acontecido isto. E assim foi. Ele morava em Vilar dos Prazeres e eu fui dizer ao pai que realmente a situação tinha-se complicado, e o pai teve aquela reação, queria ir logo para o hospital, que já sabia que não devia ter deixado o filho e jogar à bola, aquelas coisas, e eu tive que pedir por amor de Deus para ele não ir lá, para não complicar as coisas, que eu estava a gerir o processo junto do Hospital de Torres Novas, para ele não ir lá complicar. Como o meu objeto é que ele não podia lá ir dizer o nome dele e quem era o filho, porque aquilo estava tudo trocado os nomes. E pronto, o pai lá acedeu e disse que ia dando as coordenadas à medida que me fossem ligando. E Deus estava comigo e com ele na altura, e ao final 10 e tal da noite, 11 do Hospital de Torres Novas, telefonaram-me a dizer que eu já o podia ir buscar. Alívio. E portanto, alívio para mim, alívio para toda a gente.
ninguém percebeu nada daquilo em termos federativos da associação. Ele veio para casa e para mim serviu de emenda que a partir daquele jogo não havia mais cartões falsos. Acabou os cartões falsos, acabou aquelas situações, porque o que eu vivi naquele dia, quer com ele, porque poderia ter sido muito grave, e depois estava em causa os seguros, estava em causa tudo isso, embora tenha sido prática comum. E depois foi o problema dos pais, e eu percebi que realmente, embora já tivesse 20 e tal anos, já era a altura de ter algum cuidado, e se calhar deu-me ali um clique para não voltar a fazer aquilo. Mas não voltaste a fazer isto? Não voltei a fazer, porque serviu de emenda, serviu mesmo de emenda. É a história que mais recordas? Sim, tenho. Também cheguei a ir a julgamento por causa de um jogador, também na época com o pai do Luís Simões. Tive outras situações em que nós éramos tudo. Na altura em que treinava os júniores, o Pedro Fortunato partiu o braço e eu tive que deixar o banco porque não havia ninguém, a equipa ficou a jogar sozinha, eu fui para o hospital com o Pedro Fortunato. Portanto, ganhámos o jogo quando tudo foste embora. Foram estas situações que marcam, não é? Pronto, são situações que não deviam de acontecer, mas que na realidade mostra que nós éramos pau para toda a obra e tínhamos que fazer tudo e estávamos junto a eles. Exatamente. Então, e aqui o Liba, o Luís Pedro Simões, qual é o percurso dele no Atlético Ariense? Eu comecei na primeira equipa de infantis sempre que o clube esteve, com 9 a 10 anos, não me lembro. E depois pronto. Eras bom? Era mais ou menos. Havia piores e melhores. Não era excepcional, mas pronto. Lá em casa o melhor era o mais novo. O irmão mais novo é o que tinha mais habilidade. Mas pronto, fiz todas as. O João ainda está ligado ao desporto, não está? Está. Agora numa área assim de. Sim. De ginásios e crossfit e tal. Exatamente. E então fiz o percurso, tal como todos os meus irmãos. Jogámos em todas as camadas jovens do clube, infantis, iniciados, juvenis, júniores. Alguma vez jogaste com o cartão de outro? Não, eu nunca fui expulso. Na formação nunca apanhei nenhum amarelo, nunca fui expulso. Era bem comportadinho. Isto é que é um exemplo. Era bem comportadinho. Por acaso, na parte disciplinar, nunca nessa altura, não portava-me bem. E acima de tudo, eu acima de tudo gostava de lembrar todos os meus treinadores. Queria fazer aqui, aproveitar esta oportunidade para fazer uma homenagem. Portanto, os primeiros treinadores, na altura de infantis, foi o Sr. Fernando Rato e o Sr. Carlos Pinta Silva, foram os meus primeiros treinadores. Depois tive o malogrado Sr. Zé Rato, que já não está aqui connosco, tal como o Sr. Carlos Pinta Silva. E depois tive nos juvenis e nos júniores, aqui o meu amigo. Ele era um bom treinador. Era excelente. Era um grande treinador, acima de tudo, era muito nosso amigo, era muito dedicado. E acima de tudo foram momentos que marcaram muito a mim, e ainda hoje o futebol, uma das coisas que mais valiosas, o património mais importante que o futebol, estou a falar a nível pessoal e penso que com todos, aqui ainda hoje os meus melhores amigos foram aí que se criaram, que ficaram para a vida. Às vezes estamos nas nossas tertúlias e começamos a lembrar-me de alguns episódios que o Carlos já contou e outros muitos, e coisas que nunca podemos contar aqui em microfone aberto. Depois ainda tive nos Júniores o Carlos Arrejado, e também os adjuntos. Queria me lembrar aqui dos dois Alexandres, que são todos importantes. E depois isto era uma coisa impressionante, todos os treinadores não ganhavam nada, eram de forma gratuita, carolice. Pronto, eu queria já enumerei todos estes os treinadores que tive na minha formação, agradecer a todos a aprendizagem e que me permitiram a felicidade, o ser muito feliz nesta parte esportiva, que para nós era muito importante, porque na altura era o que tínhamos, depois da vida escolar e tal. Isto era o futebol, era aquilo que tínhamos, portanto fui muito feliz sempre. Depois joguei também nos séniores,
E agora ainda jogo nos veteranos. E agora já mudei um bocado o meu comportamento. E agora, como custa-nos correr. És agora indisciplinado. Agora sou. Ou seja, eu na formação nunca apanhei cartões. Agora, como já não consigo correr, ralho. Porque alguém tem que as pagar. E então agora, às vezes, muitas vezes, nós ainda pensamos que conseguimos fazer coisas que já não conseguimos, ainda temos coisas na cabeça, ainda não mudámos este chip e pronto. E às vezes temos ali alguns comportamentos mas depois está tudo bem, depois acaba o jogo, e então nos veteranos a terceira parte do jantar é a parte melhor, fica tudo resolvido e sanado. Nunca foste treinador? Fui treinador só do futebol feminino no início, portanto eu na altura era diretor dos séniores e não via futebol feminino, mas já tinha havido anteriormente, portanto o Clube Atlético Oriense tinha tido futebol feminino nos anos 80, 70, ainda foi 70, ok. Jogava pessoas que tu conheces, a Sofia Simões, a Beta, filha da Mariazinha Cabeleireira, a Nilza, que era guarda-redes, estou aqui, vou esquecer de mais um item, mas pronto, a Lirinha, eram jogadoras dessa primeira equipa de futebol feminino que existiu no Clube Atlético Oriense. Depois tivemos também ali uma equipa de futebol 7 que durou um ano também, que na altura umas meninas que era um senhor ali dos lados, pensou da Torria, que criou ali, e com o capitão do Olival, que não sei se ainda é o presidente do Olival, o grande Ricardo Capitão, que também fazia parte da equipa técnica. Mas depois eu estava lá como havia futebol feminino em Seiça, e depois lá acabou, não sei porquê, e um conjunto de meninas vieram ter comigo a dizer que tu é que és a pessoa certa para nos treinares e pronto. E então foi o recomeço do futebol feminino. No Atlético? No Atlético, como treinador. No primeiro treino apareceram mais que foi 9 jogadoras. E depois deve ter espalhado que olha, o Liba é que é o treinador, e então eram rismas delas. Houve uma altura que eu faço da gama, tive de ter 55 jogadoras a jogar. Eu nem vi o jogo, eu estava só com o papel a pôr uma, a tirar outra, nem consegui ver nada do jogo para conseguir pôr as 55, estás a ver? Depois ia vendo golos e tal, e eu, olha, depois perguntava quem é que marcou. E porque eu passei o jogo todo no papel, tira esta, porque 55 em 90 minutos não é fácil de conseguir todas participar. E pronto, olha, e o futebol feminino depois tornou-se a banda. Pronto, todas as equipas do clube são muito importantes, mas o futebol feminino acabou-se por tornar a bandeira do clube e que foi a que tornou o clube. E deu mais visibilidade ao clube também. Sim. E tornou o clube neste momento o futebol feminino permite ao clube ter peso nacional e até internacional. Pronto, mas pronto, vamos falar mais disto a seguir. Exatamente. Olha, Liba, e depois fazes parte também dos órgãos sociais. O Carlos Vareta nunca fez parte dos órgãos sociais, fez? Eu já fiz parte, eu acho que de todos os lugares, a exceção de presidente, assim, mas eu comecei como diretor. Agora deve ser do Conselho Fiscal, não? Não, já te tiraram do Conselho Fiscal. O Vareta é sempre apanhado mais ou menos nessas funções. Não, mas eu fui diretor com 20 e poucos anos, estamos a falar em 1900, além de jogador, treinador, era diretor na altura e a minha grande referência como membro da direção também foi um grande amigo que também já partiu, que foi o João Durão. Portanto, o João Durão foi aquela pessoa que me deu os primeiros toques de como é que eu iria ser o secretário do Atlético Oriense em 1980 e pouco. Portanto, desde essa altura passei também a ter funções diretivas. Nós na altura éramos um pouco de tudo. Era de jogador, era treinador e depois era diretor ao mesmo tempo. Mas sim, tive muitos anos ligado às direções do clube. Não nos outros órgãos da Assembleia e do Conselho Fiscal, mas sim mesmo da própria direção. E o Liba também? Sim, pronto. Aliás, ainda hoje é da Assembleia Geral. Sim.
Portanto, fui diretor durante, penso, 10 anos do clube e depois agora tenho estado já nos últimos anos, portanto, como membro da Assembleia Geral. Olha, nós vamos fazer aqui um intervalinho, mas não sei se querem referir alguma coisa ainda da história anterior do clube, porque depois vamos falar mais da atualidade. Há alguma coisa que queiram ainda... Eu penso que era importante referir aqui que as grandes conquistas, daquelas que já falámos, de pesca desportiva, hóquei patins, foi também no futebol. Nós, em termos nacionais, foi realmente agora com o futebol feminino. Em termos distritais, nós já fomos campeões de equipas, e isso era bom deixar aqui, das equipas jovens, dos infantis. Mas já faz parte da atualidade e a gente fala... Não, mas portanto, estamos a falar em 1988 foi a primeira vez que o Atlético foi campeão distrital de infantis. Seguiram-se em 94 e 95. Eras treinador? Não. Estas equipas basicamente estavam todas relacionadas com o grande treinador que o Atlético teve, que se chama Fernando Rato. Sim. Portanto, eu acho que um homem que o Atlético deve muito, e eu acho que toda a gente passou pelo futebol conhece o Fernando Rato, mas o Atlético foi campeão distrital, e se calhar foi dos grandes feitos que houve em termos futebolísticos, tirando esta nova vaga, esta nova vaga de 2012 para a frente. Não há assim nada que queiras recordar ainda? Não, acima de tudo, a grandeza deste fantástico clube que eu e o Carlos somos apaixonados, que é o Clube Atlético Oriense, que umas vezes ganha-se, outras vezes perde, mas teve o Clube Atlético Oriense, teve gerações fantásticas, passaram aqui jogadores com muito talento. Às vezes o facto de estarmos aqui na província um bocado longe, tive pena, porque havia muitos jogadores que, se tivessem a sorte, se calhar, de ter nascido em Lisboa, jogadores aqui da terra. Mesmo assim, ainda conseguimos. Eu aproveito agora para também para aqui falar de alguns que nos orgulhamos muito. Tivemos o Tauá, que foi jogador do Benfica, foi o primeiro jogador que chegou lá, portanto, a outros patamares, um clube muito grande. Depois tivemos o Rui Fatcas, que ainda jogou no União de Leiria, que era também um grande jogador de hóquei e de futebol. Tivemos o Carlitos Chimas, que jogou na Académica de Coimbra. Depois tivemos o Hélio Neto, que jogou no Belenenses. Tivemos o João Simões, que é o meu irmão, e o Nuno Laranjeiro, que jogaram no Sporting. E agora ainda temos recentemente o Martim Duarte, que é um jovem, foi o valor mais recente a sair aqui do nosso clube, que foi para o Sporting, que agora está no Sporting de Braga. A maior parte destes todos, é o que eu digo, é dos pelados da caridade para o mundo. Portanto, estes foram os que chegaram. Tivemos também o Carlos Jalho, que jogou aqui pouco tempo, foi para o Farense, naquela altura também. Mas pronto, são aqueles que... Mas tenho pena, porque muito talento havia cá em Orém, que infelizmente não tiveram a oportunidade certa, nem as portas abertas para poderem, porque eu tive o privilégio de jogar com jogadores fantásticos. Agora, só se fala no relevado. Eram eles pelados, não eram? Eram pelados. Como dizia, há relativamente pouco tempo, o Fernando Rato, que encontrei, e numa conversa normalíssima, ele me disse que se fosse hoje, ou se os tempos voltassem atrás, não era preciso VAR, não era preciso haver discussões sobre futebol, nem em termos de penaltis ou coisa parecida, porque os jogadores, ninguém se mandava para o chão como se mandam hoje. Exatamente. Porque cada vez que fossem ao chão havia uma mazela, e portanto hoje em dia isso não era necessário. Curiosamente foi mesmo isso. Eu estou de acordo com as palavras do Liba. Portanto, nós estamos aqui numa zona do país que não nos permitia alguma visibilidade dos jogadores, mas sim, passaram por aqui muitos talentos. Também reconheço que só vivíamos para o futebol, portanto, havia um intervalo na escola, íamos jogar futebol, saímos da escola, íamos jogar futebol, deixávamos de almoçar para ir jogar futebol. Portanto, se calhar era natural haver jogadores de qualidade, e tenho pena porque eu treinei jogadores de uma qualidade fantástica e que mereciam ter subido
na vida também com o futebol, e tinham muita qualidade para isso, mas como ele disse, realmente estarmos nesta zona, não termos condições de aceder às equipas mais importantes, foi para eles um entrave. Olha, nós vamos fazer aqui um intervalinho e já voltamos para conversar também do Atlético atual também. Ainda temos falado do Museu do Atlético, não é? O Museu do Atlético que não sei se pode ser visitado por qualquer pessoa com marcação. Não, normalmente a minha casa sempre teve sempre aberta. Ah, é? Então já vamos falar disso também. Não é preciso marcação. Voltamos já a seguir. Convidado de hoje, Clube Atlético Oriense.